Olá, tudo bem? Hoje a live vai ser com o Dariano Tolfo. A gente vai conversar sobre o poder da crítica sobre nós. Sobre o IEV. Vamos daqui a pouquinho começar. Lembrando que depois fica salvo lá no canal Escola de Descobertas. Não te inscreveu ainda? Te inscreve no canal. Aciona o sininho para receber as notificações. Muito obrigada, querida. Olá, Marcelo. Tudo bem? Hoje a live vai ser sobre o poder da crítica sobre nós. Sobre se a gente se importa, se não deve se importar. O que a gente pode fazer com a opinião alheia. Vou ter aí um tempinho para falar sobre esse tema. Vou esperar o Dariano entrar aí. Fiz algumas perguntas ontem, né? Que dá para a gente já começar a abrir a conversa e abrir a reflexão. Saber se a gente deve ou não se importar com a crítica. Oi, Francisco. Tudo bem? Cadê o Dariano? O que vocês acham aí? Vão dizendo, vão colocando comentários que a gente daqui a pouco lê. Vocês acham que a gente se importa com a crítica? Se a gente não deve se importar? Como é que vocês costumam reagir? Vocês costumam observar a reação de vocês? Costumam observar as reações dos outros? Perceber como, conforme cada comentário que a gente ouve, né? Conforme o tipo de comentário, sobre o que o comentário se refere, a gente tem um tipo de reação. O que faz a gente reagir de formas diferentes? Oi, Márcia. Sejam todos bem-vindos. Guardando o Dariano aí que tá chegando. Olá. Vão colocando os comentários de vocês aí, dizendo para nós também. Oi, Denise. Nem sempre é fácil, né? A gente vai tentar entender um pouquinho por que às vezes é difícil de receber a crítica. Ah, tá tomando um café aí, tá aí o Dariano. Oi. Oi a todos. Vamos lá. Vamos lá, que hoje tem que dar certo. Foi? Não. Sabe o que a gente pode fazer? Eu vi o que eu fiz de diferente hoje. Faz Hum. tu o pedido. Eu te Ah, convidei sem tu pedir. Então eu vou fechar e aí tu faz o pedido, tá? tá bem. Não entrou ali a imagem do Dariano, mas a gente já faz de novo. Fazer crítica também é complicado, né? Isso a gente vai falar também. É bem importante. Eu sempre falo que primeiro a gente precisa saber ouvir a crítica para depois fazer melhor a crítica, né? Normalmente avalio e reflito. Isso aí, boa, Marcelo. Agora vamos ver se dá. Tem que dar. Cruzem os dedos. Que tudo dê certo. Ah, não acredito. Não? Não. Ah, me Puxa sacaneou. vida. Aquele dia nós testamos e deu certo. Pois Puxa. é. Vocês Tu. estão enxergando o Dariano aí ou não? É, se não aparece É. pra ti. Então, vamos fazer assim mesmo? Tu quer testar a gente sair, eu abrir a live de repente?
Ah, não adianta, depois acontece a mesma coisa que da outra vez, aí a gente deixa assim mesmo. Então vamos lá. Vamos lá? Então Vamos tá, lá. vocês imaginem o Dariano assim, bem bonito, conversando com a gente. Mas ele tá aí. Só digam para mim, vocês estão ouvindo ele, né? Tá. Então eu só queria que vocês avisassem se por acaso vocês pararem de ouvir ele, aí vocês me avisem que eu fecho ele e ele entra de novo. Perfeito. Para não acontecer o mesmo que aconteceu da outra vez. Então, Dariano, seja bem-vindo mais uma vez. Uma hora a gente vai conseguir. Lá no YouTube dá certo, né? No Pois YouTube o é. negócio funciona. Até testou e Mas... deu certo, né? No fim, no teste. no teste deu certo. Não sei o que é que acontece. Mas o Instagram não é muito... É muito fácil de lidar às vezes, não sei porquê. Mas então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o meu convite da gente discutir aí sobre esse tema que eu acho que ele é bastante relevante para todos nós. É verdade. Eu que agradeço mais uma vez. É sempre muito bacana. Até quando a gente não faz live, a gente fica quase uma hora ou mais até, né? Batendo papo no fim. O pessoal não sabe nos bastidores, a gente faz as conversas, as reflexões, né? E aí surgem esses temas aí para a gente debater com todos. Aí a ideia, a gente tem um objetivo parecido nós dois, né? De compartilhar aquilo que a gente estuda, de compartilhar aquilo que a gente aprende, principalmente aquilo que a gente coloca em prática na nossa vida, de compartilhar também com outras pessoas, né, Daniel? É verdade. É um prazerzão e, inclusive, isso também está muito relacionado ao tema, né? Diretamente, né? Porque é uma lida diária com as críticas, né? Tanto aquelas que a gente recebe, quanto aquelas que muitas vezes, não como uma crítica diretamente, mas a gente acaba lidando com isso também, de passar para as pessoas, né? Os feedbacks. Isso aí. É importante lembrar que a crítica ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Não necessariamente a crítica é sempre negativa, né? Às vezes a gente tem esse sentido pejorativo da crítica, né? Sim. O que a gente percebe muito no dia a dia o pessoal ter essa visão, como tu falou, né? De forma negativa, pejorativa sobre o feedback, sobre o dar e receber o feedback. Parece que é uma afronta muitas vezes, quando não, né? Quando não. Ou sim também, depende muito como é feito, como é recebido também o feedback. Então, acho que a gente vai poder trazer diversas formas aqui de como isso se enquadra na realidade. Talvez para cada um que está nos acompanhando aí é diferente, né? Isso aí. Lembrando, sempre eu gosto de explicar, né, o que motivou a definição do tema, né? Uhum. E foi a partir de uma publicação de uma pessoa conhecida, uma pessoa pública aí, né, de TV, enfim, que estava falando sobre que não se deve dar ouvidos à opinião dos outros, né, de uma forma bastante até exagerada, eu diria, assim, né, de o que os outros dizem não me interessa, eu não dou bola nenhuma para o que os outros me dizem, né, e a partir daí que eu te provoquei na discussão, né, para a gente também tentar entender melhor isso, assim, né, aqui a gente não vai colocar o que é certo e o que é errado, até porque quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado, né? Mas a ideia é que a gente consiga aqui abordar algumas possibilidades e cada um fazer a sua reflexão aí, ver qual é a forma melhor de reagir, né? Mas aí, a partir dessa publicação aí, o que eu comecei a conversar com o Dariano é da gente entender, né? Por que a gente reage às críticas, né? E assim, já adiantando, né? Eu digo que desprezar a opinião dos outros às vezes pode ser um desperdício. Então, se a gente souber utilizar a opinião do outro a nosso favor, a gente pode ter aí sim a oportunidade, que é o que está lá no nosso subtítulo, né? Sim. Mas então tem que ter o cuidado assim de não ir nesse extremo, né? De nem simplesmente dar de ombros, né? Como a gente costuma dizer, né? Simplesmente não dar importância ou dar importância demais, né? Deixar que as nossas decisões fiquem sempre pautadas pela opinião dos outros. É sempre aquilo, eu gosto de dizer, né, o que eu penso que o outro pensa de mim.
né? Às vezes nem é o que o outro pensa de mim, é só o que eu penso que ele pensa, né? Sim, com certeza. É nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? É buscar, eu acho que um equilíbrio, até porque com certeza deve ter o tipo de pessoa das pessoas que estão aqui nos acompanhando, né? Aquela pessoa que lida de uma forma com o feedback, né? Quando recebe, ou não recebe, ou finge que não ouviu, né? Aquela que dá de ombros e parece que nada entra de informação nessa pessoa. E tem aquela outra pessoa que também se importa com tudo, né? Tudo que dizem, não consegue tomar decisões com a sua própria cabeça, né? Fica sempre esperando, sempre precisando ouvir que alguém diga o que fazer ou o que não fazer, ou até mesmo deixando de fazer por essa preocupação. E essa publicação que a Simone até já citou, né? No caso da publicação, essa pessoa se posicionou de uma forma como se as pessoas não precisassem de forma nenhuma se preocupar ou dar importância para aquilo que os outros falam, o que talvez seja realmente um desperdício, né? Porque talvez tenha ali um baita feedback, um baita aprendizado para poder evoluir, para se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Não que a gente tenha que deixar de fazer, que daí entra a balança, né? A minha interpretação naquele vídeo foi daquele tipo de pessoa que muitas vezes deixa de fazer algo com preocupação com que possam pensar ou falar, né? Sem se colocar em movimento. Uhum. E aí a gente entrou num bate-papo bem bacana aí, que durou, acho que 1 hora quase deu, né, Simone? Longas conversas. Mas é exatamente isso, assim, né? A gente precisa ter um equilíbrio, né? Não dá também para simplesmente desconsiderar o que o outro diz ao nosso respeito, porque é uma visão externa, né? E é sempre importante, assim, também, né, Dariano? Quem é esse outro que está falando a meu respeito? É alguém que eu posso confiar? É alguém que talvez esteja falando aquilo ali com boa intenção para mim? Né? Porque às vezes a gente pode ouvir um comentário negativo de alguém que a gente saiba que tenha uma boa intenção com a gente e a gente vai ouvir de um jeito diferente. Agora, se a gente sabe que é uma pessoa, como agora acontece muito, e essas pessoas que têm um alcance muito grande também, mais ainda, né? Se com a gente já está sujeito a acontecer, comigo nunca aconteceu nada assim, de ter algum comentário inadequado em rede social, coisa assim. Mas essas pessoas que estão muito expostas, chega lá, o cara tem milhões de seguidores, é comum acontecer, né? Tem algumas pessoas que gostam de ti, tem outras pessoas que não gostam de ti. Sim. É que como a gente tem um círculo restrito, aquelas pessoas que não gostam da gente, é difícil que elas venham para nós dizer, ou nas nossas redes dizer que não gostam da gente, né? Mas quando a Sim. pessoa tem um círculo maior, quando ela tem uma abrangência maior, né, de imagem, é comum que isso aconteça. E aí, se a gente começa a dar ouvidos para tudo que os outros dizem a nosso respeito e para tudo que todos os outros dizem a nosso respeito, a gente fica, às vezes, travado, né? Às vezes, isso que tu disse, né, de deixar de fazer certas coisas em função da opinião do outro, ou às vezes, como eu também digo, do que eu acho que o outro vai pensar de mim, né? Sim. Eu posso me usar como exemplo, inclusive, sobre essa questão de críticas, de preocupação com o que os outros pensam, como lidar com feedbacks. Eu me considero uma pessoa que já fui muito preocupado ao extremo com o que os outros pensavam, né, sobre aquilo que poderiam vir a falar ou pensar ou dizer, enfim, do que eu iria fazer, do resultado que eu tivesse, né? E isso me impedia de fazer. Então, conforme eu fui buscando me desenvolver, né, entender como isso funcionava de forma mais profunda, eu comecei a me colocar mais em movimento, entendendo que eu poderia aprender tanto com a ação, com os resultados que determinada situação me traria, e inclusive com aquilo que poderiam vir a falar. Se alguém criticar realmente, falar mal,
perfeito, eu pego, hoje eu consigo ter essa interpretação diferente, né? De pegar aquilo que a pessoa está me trazendo, mesmo que seja um comentário muitas vezes maldoso, que pode acontecer também, principalmente. Eu parei de ouvir o Dariano, eu vou fechar ele e vamos ver se funciona. Acho que ele caiu. Acho que o Dariano caiu. Mas deixa eu ler o comentário aqui, então daqui a pouco o Dariano entra de novo. Isso aí, né? G. Acho que é sobre a importância e o significado. O Dariano já está aí de novo. E talvez sempre seja possível tirar aprendizados. É isso aí, eu concordo totalmente contigo. Eu acho que sempre a gente pode tirar aprendizados. Né? Isso que eu estava falando de que eu acho que é sempre uma oportunidade, né? Deixa eu colocar o Dariano de novo aí. Vamos ver. Vamos ver se vai. Não? Podia aparecer agora a imagem. Ficou Não, preto de novo? ficou. Mas é assim, não sei se tu ouviu ali, eu li o comentário, eu acho que a G, né? Eu não consigo ver a foto. Tá exigindo demais meus olhinhos. G Mas acho Tarantino? que é G Tarantino, isso mesmo. Ela diz, né, acho que é sobre a importância e o significado, talvez sempre se possa tirar aprendizados. É isso que eu tinha dito, né, em relação a que a minha percepção é que é sempre uma oportunidade. Ou melhor, Sim. pode ser sempre uma oportunidade, né? E aí eu queria falar uma coisa que tu cortou ali enquanto tu estava falando. A gente não terminou de ouvir o que tu ia dizer, eu queria que tu terminasse para a gente poder Eu não partir sei até depois. onde vocês ouviram. Tu estava falando da tua própria experiência, né? Uhum. E aí cortou a frase na metade ali, eu fui ler o comentário e agora esqueci onde foi que parou, mas... Eu estava comentando sobre como eu lidava de uma forma que me impedia de fazer as coisas, com as críticas, né? Porque muitas vezes eu nem tinha crítica, era só uma preocupação com o que poderia vir a acontecer. E eu acabava não fazendo, não agindo. Então, hoje, a forma como eu interpreto isso é de uma forma muito positiva. Eu faço. Eu, claro, faço o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho no momento. E aí, muitas vezes, o resultado também não é dentro do que nem do que eu mesmo espero. Então, eu vou, se eu recebo feedbacks, além daquele próprio que eu já faço sobre mim mesmo, eu pego o que tem de bom sobre aquilo, sobre o feedback. O que eu desconsidero, que talvez eu possa avaliar que não é válido ou que não tem importância, aí sim, aí eu descarto. Mas primeiro eu pego todo aquele feedback, toda aquela crítica que a pessoa me faz e tiro o suco daquilo, né? Eu espremo essa laranjinha aí e pego tudo que tem de bom aí, de caldo dela, e depois sim eu coloco o resto fora. E isso vale, Simone, eu acho que é legal reforçar também, que vale também até para aquelas pessoas que talvez a gente não considere uma pessoa benquista por nós, que talvez a gente possa até pensar assim, essa pessoa só quer ver o meu mal, só fica me criticando. Usa isso também de forma positiva, porque se ela está te falando algo, mesmo essa pessoa, ela tem outras pessoas que podem ter a linha de raciocínio dela e podem vir a ser pessoas que te façam crescer, né, com os feedbacks. Não significa que essa pessoa vai se tornar uma amiga tua, ou talvez até sim, Uhum. mas não necessariamente. Mas aproveita o feedback. Isso. É isso que a G, né, falou ali em relação a sempre dá para tirar aprendizado. É assim que eu vejo também. Porque aí entra no que a gente colocou ali no subtítulo, né? São as escolhas. Porque para que a gente consiga fazer esse equilíbrio, né? Eu nem descarto totalmente e eu nem levo tanto assim em consideração, né? Sim. Mas eu paro, avalio, né? Vejo o que aquilo ali pode me trazer de ganho, né? O que aquilo ali me serve, porque às vezes realmente, às vezes tem um comentário que a gente vai avaliar e vai ver,
desculpa, essa pessoa, realmente estou vendo que ela tem uma boa intenção, às vezes, né? Mas esse comentário dela não me serve, né? Mas saber parar e refletir sobre aquele comentário, nem que seja para descartar, mas antes de descartar, refletir sobre ele, né? E aí eu acho que a gente consegue fazer esse equilíbrio, né? É importante a gente entender, né, Doriano, por que a gente reage, né, de certas formas, né? É muito fácil, né? Aquilo que estava no vídeo que surgiu a nossa discussão, né? Que aí que eu acho que é importante a gente considerar, assim, né? De quando se diz não pode dar ouvido para o que as pessoas dizem a teu respeito, não é assim tão simples, né? Porque às vezes bate numa coisa nossa que é frágil. E às vezes bate em algo que a gente nem conhece que aquilo é frágil. Sim. Né? E não se dá conta que aquilo ali mexeu com algo na gente. E a gente reage, às vezes reage de uma forma negativa, mas não sabe que aquilo ali bateu em algo que é frágil em nós. E aí a reação, muito provavelmente, vai ser negativa, vai ser inapropriada, vai ser inadequada. E aí dói na gente, né? Mas quando não bate, né? Quando aquilo não faz sentido nenhum na gente, quando aquilo bate e volta, assim, né? Sim. Aí é fácil dar de ombros, aí é fácil dizer, tô nem aí pra tua opinião, né? É fácil de identificar que aquilo ali não faz sentido pra gente. Mas quando bate naquele lugar ali que é frágil pra gente, aí é mais complicado de fazer o que a gente chama de escolha, né? Porque as escolhas não são sempre conscientes, as escolhas são inconscientes na maioria das vezes, e aí é que é a dificuldade, né? É verdade. Sobre escolhas, né? Acho que aquilo que a gente conversou outro dia, né? Que talvez, só talvez, praticamente 100% das nossas escolhas, elas são inconscientes, né? Por mais que a gente possa vir a pensar que naquelas situações onde a gente fica numa encruzilhada que nos colocamos em reflexão, sempre assim, nossa, e agora, o que eu faço, né? Faço isso, faço aquilo. Às vezes passa uma semana ou até um mês pensando qual a melhor escolha, né? Parece que é uma escolha muito racional, bem pensada, né? E talvez até seja, mas ainda assim é avaliando com tudo aquilo que já está programado na nossa mente. Talvez aquela escolha já estava tomada há muito tempo, porém ela estava ainda só precisando ser reforçada durante aquele período de reflexão. E o pessoal está entrando. Eu tentei colocar o comentário aí, Simone, só para, de repente, pode colocar ali e fixar. Eu não sei se tu já, para o pessoal que está entrando agora saber sobre o que a gente está. O meu Instagram tem um pequeno defeito que ele não fixa comentário. Não adianta. Não adianta que ele não fixe. Acabei de tentar agora, ele não fixa. Vê se tu consegue fixar. Mas é exatamente isso, né? Quando a gente, eu acho muito cruel quando se diz assim, tu tem que escolher, né? Tu tem que escolher não dar ouvidos para os outros. Então, assim, também teve um outro post que a gente comentou, né? Em relação a tudo que a gente faz, alguém pode criticar contra, né? Então, por exemplo, assim, se é solteiro, porque, como assim que tem essa idade e é solteiro? Aí se é casado, é fácil ser casado também, né? Se casa com qualquer pessoa, né? Se vai para a faculdade, assim, o que tu quer na faculdade? Não precisa, a vida não exige título. Se não vai, é um vagabundo porque não vai para a faculdade. Então, fazendo algo, seja o que for, sempre vai ter a crítica. E sempre vai ter a crítica favorável e desfavorável. Né? Então, se a gente ficar esperando por isso, eu mesma, quando eu fui fazer a segunda faculdade, é claro, né, que é meio inusitado, assim, né? A pessoa acabou de sair da faculdade e já entra noutra, né? No mínimo, as pessoas estranham, né? E eu recebi muitos comentários que eram desestimuladores, né? Ninguém dizia assim, que legal, tu vai fazer isso. Na verdade, acho que só uma pessoa, que foi o diretor da faculdade, que me incentivou, né? A maioria das pessoas dizia, o que tu vai fazer? Tu tá louca? Que é isso? Pra que isso? Faz um pós-graduação, pra que fazer outra faculdade, né?
Uhum. Mas eu tenho certeza que aquelas pessoas, elas não diziam para o meu mal, elas diziam para o meu bem, porque elas diziam, meu Deus do céu, acabou de ficar lá sei quantos anos numa faculdade, vai ficar agora mais não sei quantos anos noutra, ela só vai estudar agora a vida inteira, né? Então, Sim, as pessoas falavam para o meu bem, né? Eu sim. sei que não falavam por mal, Uhum. mas se eu tivesse dado ouvidos para o que me diziam, mesmo sabendo que era para o meu bem, eu talvez não tivesse feito a segunda faculdade. Né? Exato. Então, a gente precisa ouvir e saber ouvir. Por que será que essas pessoas estão me dizendo isso? Né? Eu sempre digo assim que se alguém disse algo a meu respeito, alguma coisa eu dei de incentivo para que fosse falado. Né? Alguma coisa eu manifestei para que aquela pessoa tivesse dito. Não que ela tenha razão no que está dizendo, não é isso. Mas algo eu tenho de participação, né, de responsabilidade para que ela esteja dizendo isso que ela está dizendo. E aí eu parar e ouvir isso que ela está dizendo, mas não quer dizer que eu vá seguir o que ela está dizendo. E aí entram as escolhas, né? Uhum. Tu estava falando sobre isso agora, eu fiquei lembrando, eu estava aqui pesquisando já, inclusive, sobre um filme que eu assisti ontem. E já fica até a sugestão, a dica aí para quem está nos acompanhando, que é A Tenente de Cargill. A escrita é Cargil. Eu coloco nos comentários depois ali, que é uma história real sobre uma piloto, uma mulher, na Índia. Foi a primeira mulher piloto, a primeira mulher da Força Aérea da Índia. E é muito legal, ela passa justamente sobre esses desafios, né, de que, inclusive, os familiares dela, né, que com a intenção positiva de proteger, para ela não passar as dificuldades que ela, inclusive, realmente passou para conseguir entrar na Força Aérea, os riscos, né, de vida, as pessoas, por proteção, sugerindo, né, até sendo bem incisivos para que ela não fizesse isso. Porém, era aquilo que ela realmente queria. E ela foi, batalhou, enfrentou tudo isso e depois foi muito bem reconhecida por todo, inclusive estas pessoas. Então, num primeiro momento, que é importante que as pessoas tenham consciência cada vez mais é de que quando existe a opinião de outro, isso é sobre a realidade de vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa, sobre tudo aquilo que ela viveu, aquilo que ela viu, ela sofreu com isso. E talvez por justamente querer bem a ti, ela não quer que tu sofra, então ela não quer que você passe por isso também. Não quer que você sofra. Porém, não é o fato dela ter sofrido que você também vai sofrer. Cada um tem uma forma de lidar, tem a sua força, de encarar os fatos, né, as dificuldades, cada um tem um modo, um momento da vida, enfim, uma série de coisas que a gente pode aprofundar. É exatamente isso. Na melhor das intenções, a pessoa quer nos proteger de um possível fracasso, né? Porque Uhum, vai que não dá certo aquilo que a gente está querendo fazer. sim. Né? Então, a forma que a pessoa tem de cuidar de nós, até eu diria, né? É dizer, cuidado, não vai por aí, porque aí é perigoso. Né? E às vezes é pelo medo dela, e não por um medo nosso, por uma falta de condição nossa, mas porque ela tem medo de ir por ali. E a gente Uhum, faz isso. Né? sim. Se a pessoa está indo para uma situação que tu tem medo, tu vai dizer para ela, cuidado aí, é perigoso, porque tu tem medo. Né? Então, é natural, né, que as Exato. pessoas façam isso. A gente só tem que tomar cuidado para não seguir cegamente isso, né? Uhum, A G de novo perguntou ali, né? Eu fiquei pensando se tem diferença entre a crítica e o julgamento. Aí eu acho que é uma boa reflexão, né? No meu entendimento, crítica e julgamento é a mesma coisa. E aí eu acho que a gente precisa entender o que é crítica e julgamento, né? A gente fala muito no coach, no mentoring, a gente utiliza na PNL muito esse não julgar, né? E uhum, aí, assim, o que eu entendo, Dariano, é que não tem como a gente não julgar. O não julgar, a gente precisa entender como a forma que eu, daqui da minha perspectiva, eu olho para o outro e entendo o outro. E aí eu faço uma avaliação disso, eu faço uma interpretação disso. Isso é julgamento. O que a uhum, gente tem que tomar cuidado, no meu entendimento,
é de saber que está julgando, de não julgar naquele sentido de rotular, né? De colocar um carimbo ali na pessoa e dizer, essa pessoa é assim, essa situação é desse jeito, né? Não ser taxativo. Mas o julgamento, ele está sempre presente. O julgamento é a nossa interpretação dos fatos, né? Não sei se você conhece aquele livro Casa dos Exploradores de Caverna. Não. Quem não leu, aí leia. É um livrinho pequenininho, fininho, uma sentada tu lê. O Caso dos Exploradores de Caverna. É justamente isso aí, né? Da gente entender. São, se não me engano, 5 homens que vão para dentro de uma caverna fazer uma exploração e acontece um acidente e eles ficam presos na caverna. E aí, a partir disso, eles precisam para se alimentar, eles precisam, decidem se alimentar da carne humana, então eles decidem que um precisa morrer para que eles se alimentem, para que os outros sobrevivam. Uhum. E aí, enfim, depois disso eles saem da caverna e eles vão a julgamento porque houve um crime. Então, assim, o livro se divide em 2 partes. Assim, tem a parte que é a descrição do fato em si e depois o julgamento deles, porque eles vão a julgamento. E aí tem mais de um juiz, não lembro exatamente, são 3 ou 4 juízes que avaliam o caso deles e cada um tem um julgamento diferente deles. Então, é um livro que o pessoal do direito costuma ler para a gente entender isso, assim, né? O mesmo fato, ele tem avaliações diferentes e ele tem julgamentos diferentes, mesmo que seja sob a mesma lei, né? Então, assim, a gente, a partir das nossas regras, né, dos nossos juízos de valor, a gente julga o outro. E a gente interpreta se aquilo que o outro está fazendo é bom ou é ruim. Até para escolher as pessoas com quem a gente vai conviver. Né? Eu vejo o que aquela pessoa faz, eu não acho isso legal, então eu acho que eu vou me afastar dessa pessoa. Eu fiz um julgamento. Por mais que isso seja para o meu bem, que isso não seja para rotular a pessoa, para prejudicar ela, é um julgamento. Então também tem que separar, eu acho, o julgamento nesse sentido, assim como a gente separa a crítica positiva e negativa, acho que tem que separar julgamento nesse sentido, né? Daquele julgamento que eu rotulo, que eu sou taxativa, que isso é muito prejudicial, e aquele julgamento que não tem como eu deixar de fazer, que eu vou fazer sempre, que é a minha perspectiva em relação aos fatos, em relação às pessoas, e isso a gente faz o tempo todo. O que eu gosto de dizer, assim, da gente tomar cuidado é de não confundir o que é julgamento, o que é o meu julgamento sobre o outro e o que é o outro. Eu tenho que ter essa clareza. Que esse julgamento que eu estou fazendo do outro não é o outro, é o meu julgamento dele. Isso é importantíssimo, porque aí não é prejudicial a nós. A gente ter clareza de essa é a minha interpretação do outro. Esse é o meu julgamento dele. Se ele é assim, eu já não sei. Né? Mas eu preciso fazer esse julgamento para poder saber quem ele é. Porque ele diz algo de mim, eu ouço isso, eu interpreto isso, e isso é julgamento. Eu não sei de que forma que tu enxerga isso, assim, como é que é para ti isso em relação à crítica e julgamento. Não, eu acho que é muito próximo e interpretativo, inclusive, também, né? Isso também vai depender do julgamento de cada um. Do julgamento que cada pessoa faz sobre o significado de cada uma dessas palavras. Eu acho que, talvez, se eu tivesse que definir a diferença entre as duas coisas, seria que o julgamento ele vem antes da crítica, né? Eu julgo algo, eu julgo uma situação ou alguma coisa, e aí faço a minha crítica com base no julgamento que fiz. Né? E eu fiquei pensando como isso também acontece diariamente na vida de cada pessoa, nas relações, e como isso, talvez até no momento em que a gente está vivendo hoje com a pandemia, né, com polaridades de opiniões, né, do que é certo, do que é errado, qual é a melhor coisa a se fazer, e de como isso tem afetado as relações, tanto profissionais ou até principalmente as relações entre familiares e amigos, sobre esse julgamento do que é certo, do que é errado, de qual é a melhor forma a se fazer.
e, e a forma como é criticada daí, inclusive, né? Essas situações. De como cada um lida com a opinião diferente do outro. Porque talvez. Outro dia também estava falando com um amigo meu que ele trabalha na área financeira, né? Ele dá suporte financeiro. E a gente estava falando sobre como é delicada essa coisa de dizer o que é o certo e o que é errado. Porque cada pessoa está numa posição diferente em meio a tudo isso. São realidades de vida diferentes. Situações financeiras, situações de saúde, uma série de fatores que influenciam na tomada de decisão de cada pessoa. Então, como eu lido, como eu julgo a opinião do outro, o posicionamento do outro, e como eu me posiciono também em relação à vida dessa pessoa, para mim talvez seja um pouco mais simples de poder trabalhar de casa, ficar em isolamento, mas talvez para o outro que tem necessidade de ir para a rua, de se expor mais para poder colocar o pão na mesa. Então, de que forma eu também interpreto isso? De que forma eu dou o meu feedback? De que forma eu recebo o feedback dessa pessoa? Acho que também uma dosezinha de respeito, de compreensão, de curiosidade é uma palavra que eu acho bacana. Seja curioso sobre a vida do outro e questione a outra pessoa por que ela tem aquela opinião, por que ela tem aquele julgamento dos fatos. De repente eu posso entender melhor o que se passa na cabeça dela. Uhum. Né? O Dominique Barter fala muito isso, né, de a gente ter a disponibilidade para ser curioso em relação ao outro, né, porque quando a gente chega para falar com alguém que a gente sabe que pensa parecido com a gente, é muito fácil. A gente Uhum. chega para falar com alguém que a gente gosta, é muito fácil. Mas a vida não é só de pessoas que a gente gosta, né? E pessoas que pensam igual a gente. Tem pessoas que pensam muito diferente da gente e às vezes muito distante em valores. E a Uhum. gente precisar dialogar muitas vezes com essas pessoas. Eu admiro muito assim a forma como ele colocou até, né? Ele se ele encontrasse uma pessoa X lá que pensa muito diferente dele, ele tentaria conhecer mais sobre essa pessoa, né? E aí ele usou exatamente essa palavra, né? Da curiosidade, né? De ter mais curiosidade. Tenta me explicar o porquê tu pensa da forma como tu pensa, né? Para a Uhum. gente tentar entender o outro. Não precisa concordar com o outro. Eu lembro de um cientista ano passado teve um congresso de terraplanistas. E esse Uhum. cientista, eu ouvindo, eu esperava que ele fosse criticar o congresso de terraplanistas. Mas ele disse que não, que ele decidiu que ele ia ir no congresso de terraplanistas, Uhum. porque ele queria entender como essas pessoas pensavam. Sim. Ele não queria simplesmente criticar essas pessoas que pensavam tão diferente dele. E ele disse que ele foi no congresso e quando ele voltou de lá, ele entendeu, né, um pouco mais e conheceu um pouco mais as pessoas. Não mudou a opinião dele, né? Mas ele disse que a partir dali ele começou a respeitar aquelas pessoas, porque ele percebeu que a partir da perspectiva diferente da dele, eles tinham um entendimento que era muito distante do dele, mas a partir dos critérios daquelas pessoas. Então, a partir das reflexões que elas faziam, elas chegavam a determinadas conclusões que eram completamente diferentes das dele. Mas isso eu acho que é muito legal, assim, né? Eu acho que é a parte mais difícil, eu acho, né? Uhum. Quando a gente vê essa distância tão grande e saber olhar para como o outro pensa, porque se o outro pensa muito diferente de mim, talvez ele faça críticas de mim que eu talvez não concorde. Sim. Né? E aí eu não concordar com a crítica dele não quer dizer que eu não possa usar aquilo a meu favor, mesmo a gente pensando tão diferente, né? E aí eu falo do respeito. É a palavrinha mágica, né? Uhum. Seria até mesmo, eu penso, né, que, nossa, eu não sei aí, Eita, vai mas desabar aqui, tá um monte de relâmpago aqui. aqui Segura a internet. chegou a tremer tudo. Eu ouvi um barulho daí, mas aqui deu só Mas, relâmpago. eu fico pensando, né, Simone, que seria até mesmo insano
eu desejar ou imaginar que as pessoas deveriam pensar todas iguais a mim. Assim. É porque não tem nem sentido. Como eu iria saber que o meu raciocínio, o meu pensamento é o mais correto ou o mais certo? É igual as pessoas falam, né, sobre tristeza e felicidade. Nossa, por que que existe a tristeza, né? Poderia ser sempre feliz, mas é como eu saberia que eu estou sendo feliz se eu não conheço a tristeza? Então Isso aí. é importante que a gente faça sempre essa reflexão. E agora eu fiquei lembrando também, né, do início da conversa lá do que nos motivou a falar sobre o assunto, né, do vídeo, do posicionamento extremo, né, e o que eu tinha te compartilhado até em outro momento, que eu acho que é legal ajudar para quem está aí acompanhando, ajudar talvez a processar melhor a informação de como ela se encontra no momento, que o que eu percebo de casos vividos, assim, né, de cursos, dos atendimentos, né, das pessoas que já passaram, que muitas vezes esses extremos eles acontecem, né? A pessoa, principalmente aquela pessoa, por exemplo, os dois extremos, a pessoa que dá de ombros para o feedback e a pessoa também que pega todos os feedbacks e acaba se travando também com isso. Né? Tem a pessoa que age, aquele que dá de ombros, que faz tudo sem pensar, sem se preocupar com o pensamento dos outros, com o feedback dos outros, e acaba muitas vezes magoando as pessoas, tendo resultados muitas vezes indesejados. A pessoa acaba dando, tipo assim, tá ali numa sequência bacana, daqui a pouco, por estar sempre fazendo o que pensa, aí vai lá e estraga relacionamentos, perde o emprego porque falou demais em alguma situação. E aí tem o outro que também não se movimenta, porque dá muita importância. E o que eu percebo que muitas vezes acontece, a pessoa, conforme ela vai ganhando consciência que ela precisa gerar algum tipo de mudança em relação a como ela lida com isso, ela vai para o outro extremo, porque ela se esforça, ela quer mudar, e aí ela acha que talvez naquilo é totalmente errado a forma como ela lida. E ela vai lá para o outro extremo, aquele que dá de ombros começa a dar importância para tudo que dizem, e vice-versa, aquele que dá importância para tudo que dizem começa a querer dar de ombros para tudo. E é natural também, eu acho, isso acontecer para que a pessoa possa conhecer os extremos e achar a balança, achar um meio termo para ela, dentro do contexto dela, para que possa tomar melhores decisões, afinal, aí ela conhece, né? Ela conhece os dois lados, consegue mensurar melhor as tomadas de decisões para ela. Não sei se isso faz sentido também para ti, se acontece do mesmo jeito. É exatamente isso, né? Fazer o equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem também dá tanta importância, porque aquele que dá muita importância, ele pode tanto travar e não fazer nada, quanto ele pode só fazer tudo que os outros dizem, né? Aquilo que a gente diz, Sim. Maria vai com as outras, né? A pessoa só faz aquilo que os outros falam, né? Aham. E aí não toma as próprias decisões. E às vezes o que as pessoas dizem não é para que tu faça aquilo que ela está dizendo, né? Às vezes ela está fazendo só um juízo crítico daquilo, mas não necessariamente é que tenha que mudar de rota e seguir o que ela está dizendo, né? Às vezes algumas pessoas levam muito ao pé da letra e acabam fazendo o que o outro disse, né? O comentário que o outro fez. Mas eu acho que é sempre um equilíbrio, assim, né? Saber avaliar para ver o que eu posso tirar de proveito disso, né? O que Sim. esse comentário que me fizeram pode me servir. E aí eu de conseguir tirar sempre o aprendizado, né? Eu falo que aí eu posso transformar em oportunidade. Então, se a gente pegar assim num esquema, depois eu vou desenhar um esquema, quem quiser me pede, eu vou desenhar um esquema, eu vou publicar até aqui. Mas se a gente pegar assim, né, primeiras reações, como eu reajo? A gente está falando aí dos extremos, né? Nem tanto um extremo de descartar o comentário, nem ao outro extremo de simplesmente me pautar pelos comentários dos outros. Uhum. Depois a gente olhar para as escolhas, lembrar que as escolhas elas são às vezes conscientes e quase sempre inconscientes. E Sim. mesmo quando elas são conscientes, às vezes eu posso estar enganada achando
que eu estou fazendo uma escolha consciente, na verdade ela está lá, né? Por trás tem sempre o inconsciente. Então lembrar que as nossas escolhas não são sempre conforme a gente acha que está escolhendo, né? Às vezes a gente está dentro do engano ali, né? E não está percebendo, né? E depois disso a gente conseguir entender quando que é ameaça. É ameaça quando dói em mim, quando algo bate ali em mim e dói. Então, pode ser que seja ou porque eu dei muita importância, eu deixei me abalar por aquilo ali porque eu realmente estou dando muita importância, ou pode ser simplesmente porque bateu em algo em mim que é frágil em mim, né? Algo que talvez eu não saiba lidar, ou às vezes algo que eu já sei lidar, mas igual dói. E aí eu acho que vem o conseguir transformar em oportunidade. Então vamos dizer que tenha acontecido algo, eu tive uma reação ruim, reagi de forma inadequada, bateu em algum lugar onde para mim é frágil, onde dói para mim, e eu me dei conta disso. Eu identifiquei que tive uma reação inadequada, que não foi o que eu gostaria de ter feito, que bateu em algo frágil em mim, identifiquei o que é isso frágil em mim, e aí eu posso fazer uma segunda escolha. E aí sim a escolha é consciente, porque aí eu já elaborei tudo, eu já avaliei, já analisei, e eu tenho condição de escolher pela oportunidade. E aí o aprendizado, né? Eu escolho que isso se torne, já que foi ruim, né? Já que foi tudo isso daí, cair lá, me sujei de lama, né? Cair no fundo do poço, agora eu vou escolher tirar proveito disso. E aí a gente brinca, né? Que é fazer do limão a limonada. Então, o que eu posso tirar de proveito disso? E aí vem o aprendizado. Então, o que eu posso aprender a partir de tudo isso aí que não foi legal, que não foi bom, né? Então, não quer dizer que porque começou ruim tem que terminar ruim. Pode ter começado ruim e lá no final eu transformar em algo positivo, né? Exato. A Ceci Braga fez uma participação ali, um comentário, eu acho que bacana aqui. É difícil conviver com as pessoas que têm atitudes diferentes da nossa. Familiares que têm opiniões super diferentes, eu me esforço, mas e o outro se esforça? É confortável, é desconfortável. Pessoas rígidas nem escutam. Então, sabe que isso essa semana ainda eu estava num atendimento que eu percebi, assim, durante o bate-papo, que a pessoa ela estava querendo fazer novas escolhas, seguir novos caminhos, né? Se esforçando para isso, para ela própria fazer diferente, o que é excelente, né? Ganhando consciência sobre os seus próprios comportamentos, suas próprias crenças, enfim. Porém, ainda existia ali uma pontinha de expectativa, de preocupação, justamente com a opinião do outro, de como o outro iria reagir, de como o outro iria fazer, se também o outro também teria o mesmo posicionamento que ela ali no caso. E aí a gente, claro, batendo um papo ali, por estrutura, né, com um caminho neurológico, para que tenha o ganho de consciência, e é fundamental, eu sempre bato muito nessa tecla, sobre que não temos controle daquilo que os outros pensam, fazem ou deixam de fazer, né? A gente pode sim fazer algumas sugestões, ampliar percepções para essa pessoa, mas ainda assim a escolha final, né, a forma como essa pessoa vai reagir, isso é dela. Se, por exemplo, poxa, eu sou uma pessoa que hoje eu me considero muito irritada, explosiva, e eu quero mudar esse comportamento, porém o gatilho para esse meu comportamento é quando a outra pessoa é rígida, a outra pessoa também explode e é impaciente. Né? Então não adianta, eu vou lá, chego paciente, com calma, tranquila, e a outra pessoa começa a ficar rígida, também não se esforça, e aí eu acabo explodindo também. O que o outro vai fazer, isso a gente nunca vai ter o controle. E aí eu costumo dizer, tem uma metáfora bem legal, que eu vou encurtar ela aqui, quando uma pessoa está com um copo de café na mão e alguém esbarra nela, o que vira é café, porque é café que está ali dentro daquele copo. E se ela tivesse água, seria a água que iria virar, e não café. Assim a gente funciona também.
Se eu estou carregado de raiva, carregado de rancor, carregado de ódio no meu coração, dentro de mim, se alguma situação da vida vem e me dá um esbarrão, me dá um encontrão, eu viro esse tipo de sentimento nas minhas palavras, nas minhas ações. E se eu tiver, ao contrário disso, tiver paz, tiver tranquilidade, calma, e a vida vir e me dar um esbarrão, vem uma pandemia da vida, vem uma situação adversa no meu trabalho, eu vou conseguir agir com mais calma, com mais tranquilidade, inclusive ter mais discernimento nas minhas escolhas, se eu estou com um maior equilíbrio emocional naquele momento, inclusive. Então, acho que isso é fundamental, que as pessoas tenham consciência cada vez mais sobre aquilo que é delas e aquilo que é da pessoa. Porque mesmo que você haja com calma e paciência, talvez a outra pessoa continue sendo rígida, sendo explosiva. Porém, isso é dela daí. Esse é o copinho de café dela lá, não o teu. Isso é bom para lembrar, né, Dariano, que o nosso estado emocional, ele interfere nas nossas reações. Então, se naquela hora que alguém me fez um comentário, me fez uma crítica, principalmente se é algo negativo, se o meu estado emocional, sei lá, estou irritada, por exemplo, como tu deu o exemplo da irritação aí, né? De repente, naquela hora ali eu estou irritada, muito provavelmente a minha reação vai ser ruim. Né? Então, se a gente olha para o nosso estado emocional antes de falar algo, né, de responder algo daquela crítica ali, deixa para depois, né, Uhum. pode ser que evite virar, Sim. né, evite entornar aí esse caldo, né. Uhum. Tomar cuidado, né, de observar o estado emocional. A gente já está indo para o final, só queria ler os comentários ali. A Denise disse, né, depende do ponto de vista de cada um, não é fácil dizer o que está certo e o que está errado. É isso, né? A gente precisa treinar muito, ouvir o que os outros dizem. Né? Primeiro que certo e errado é a partir da nossa perspectiva, né? O que é certo para mim pode ser errado para o outro. E Uhum. aí a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Mas quando eu tenho a disponibilidade de ouvir o outro, é mais fácil de eu dizer para o outro o que eu penso. Mas, Sim. com certeza, são sempre situações delicadas e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar algo que não é positivo, algo que pode gerar, né, algum desentendimento. Assim, então, é falar com o máximo possível de amorosidade, né? Às vezes, na melhor intenção, a gente quer falar uma coisa para aproximar e a gente faz o contrário. A gente fala uma coisa que afasta. A gente quer fazer um comentário para ter aquela pessoa e a gente afasta a pessoa. Ou, né, quer fazer um comentário, às vezes, até como um elogio, mas o tom que a gente fala soa como uma crítica, né? Uhum. Soa como algo negativo. Então, a gente também tem o cuidado de as palavras que a gente usa, o tom de voz que usa, né? Mas como a gente vai fazer esse comentário, né? É mais o como, né? Sim. A questão é que talvez o como a pessoa vai fazer, muitas vezes, ela acaba sendo instantânea. É no momento já de e a coisa já está aflorada, né? Que é onde mais acontecem os, entre aspas, né, os desastres nos relacionamentos aí, tanto familiares, entre amigos e também no ambiente profissional, né? E talvez aí eu fiquei me perguntando aqui, enquanto estava falando também, sobre talvez uma dúvida que as pessoas tenham, né? Como, né? Mas como eu posso mudar isso? Talvez a pessoa agora que está aí já ganhou consciência de que ela pode, né, ou que precisa mudar algum comportamento ou alguma sensação que é muito presente e traz comportamentos indesejados. Eu acho que uma forma que pode ser simples, não fácil, mas pode ser simples, no dia a dia, é pensar de forma até metafórica. Se tu tá alimentando a plantinha, né? Tá plantando a plantinha da raiva ou alimentando a plantinha do amor no teu dia a dia.
as coisas que você faz, tudo aquilo, o teu ambiente familiar, o teu ambiente profissional, ele está alimentando qual das plantas? A planta que gera mais raiva ou a planta que gera mais amor? Dê atenção a isso, eu acho, né? É buscar ações, buscar hábitos que te tragam prazer, boas sensações. Porque quando surgir uma situação adversa, quando você ser colocado sob pressão, o comportamento que vai vir vai ser de acordo com aquilo que você está mais alimentando no teu dia a dia. É isso aí. E aí, né, Doriano, me faz lembrar de algo que a gente fala bastante, né, que é em relação à comunicação. Isso tudo parte da comunicação. Se a gente não sabe se comunicar, se a gente se comunica de uma forma falha, vai dar problema, né? Vai chegar uma hora ali que a coisa vai tomar um outro rumo diferente do que aquilo que a gente pretendia, né? Então a gente precisa realmente melhorar a comunicação para poder ouvir melhor, né, a crítica, ouvir melhor o comentário do outro e também às vezes saber reagir da melhor forma, né? E aí já fica em público aí que eu tô te devendo da gente fazer uma conversa sobre a comunicação, mas a gente faz lá no YouTube, que lá o negócio dá certo. Queria que tu deixasse aí um último recado para a gente poder encerrar, que estamos chegando ao final do tempo. Joia. Eu só quero fazer ali um agradecimento pela participação da Cis também ali, ela compartilhou também, ele depois tu comenta. Olha, se eu pudesse dar uma dica agora aí, final, né, para quem está até agora aí nos acompanhando, seja curioso, seja curiosa. Se tem algo em você mesmo, em primeiro lugar, que você entende nesse momento que não é agradável, ou que tem um resultado que não é aquele que você gostaria de ter, se questione, pergunte a si mesmo, sobre o que pode ser feito diferente, que sensação você busca que é mais prazerosa do que aquela que você tem agora, e amplie, né, busque outras percepções além daquelas que você tem até hoje. Existem muitas outras formas de lidar com as circunstâncias da vida, além daquelas que a gente já conhece até. Milhares, infinitas opções. E depois disso, também questionar sobre as outras pessoas, porque tem um pressuposto, né, que todo comportamento tem uma intenção positiva, né? E por mais absurdo que seja o comportamento. Então, se alguém está também tendo algum comportamento que você não concorda, que você não acha bacana, não acha legal, questione o que talvez aquela pessoa possa ter de ganho positivo sobre aquilo que ela faz, né? O que talvez possa estar protegendo, defendendo dentro do sistema dela lá. E te agradecer, Simone, mais uma vez, viu? Muito obrigado, é sempre um prazer a gente trocar uma ideia. Tudo bem, seja sempre muito bem-vindo. É exatamente isso aí. A Ceci diz que compreendi, ao lidar com pessoas rígidas, devemos manter nosso equilíbrio emocional. Não tenho controle sobre o outro, mas tenho controle sobre as minhas atitudes. É isso, é exatamente isso, assim, isso dá muito assunto, né? Tem muito que a gente falar sobre isso, né? Mas é Dá mais basicamente isso, live, né? é ter consciência, né, de que a gente é responsável por nós mesmos e a gente mal consegue, né, lidar com a gente mesmo, né, quem dirá a gente querer lidar com a reação do outro, né, então a gente cuidar das nossas próprias reações, né, de como a gente está aí interpretando as críticas e os comentários a nosso respeito e saber fazer aí uma oportunidade, né, você vai transformar em oportunidade e poder tirar sempre aprendizado. Querido, está acabando o tempo e muito obrigada mais uma vez por essa conversa aí junto contigo, embora eu enxergue um breu, assim, só algo preto, só uma tela preta, mas sei que tu tá aí. Muito obrigada por mais uma vez compartilhar aí comigo dessas conversas, dessas reflexões. Lembrando que na quinta-feira, 16 horas, tem mais um Web Talk junto com a Natália Ferreira. A gente vai falar sobre as transformações que as viagens nos proporcionam. Tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aí, pela participação de todos também. Dariano, mais uma vez, muito obrigada. E até mais, gente. Até. Tchau, tchau. Vamos tirar foto. Faz tu aí. Acho que foi.
Foi legal. Então tá. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada a todos. Tchau.